eu preciso de espaço para pensar. Nessa rapidez eu não penso. Então, eu ainda sou da época do Aristóteles, que precisa ter o ócio para o pensamento, que é o oposto, de certa maneira, paradoxalmente, à época que estamos vivendo, quer dizer. Né? Então, vamos começar a nossa mesa sobre o impacto das megas obras sobre as populações. E eu convidei duas pessoas especiais. É, um é o Daniel Leite Castro, né? Ele trabalha exatamente com essas comunidades. Ele é sociólogo, trabalha com essas comunidades que recebem os impactos das grandes obras de mineração, né? O Daniel já trabalhou com a Vale e agora está com a joint venture da Vale, que é a Samarco. Ele assistiu todo o drama da Samarco, né, do desastre ecológico da Samarco, e ele vai nos falar um pouco sobre isso. Nair, né, ela trabalhou também na África, ela trabalhou, foi colega do Daniel, ela trabalhou com EARIMA, ela desenvolve agora um trabalho sobre legislação ambientalista no Brasil e também vai nos falar um pouco sobre exatamente o significado de todas essas corporations e o que elas fazem. E eu, há muito tempo, vocês sabem que eu sou nordestina. A transposição do São Francisco me afetou profundamente, como também o drama de Belo Monte, sobre as comunidades. Mas eu estou trabalhando sobre Belo Monte, mas venho também trazer o caso que eu conheço mais de perto da transposição do São Francisco. E é interessante porque eu descobri, né, que uma pessoa que eu prezo muito, que era meu tio, Marcos Freire, que foi senador e ministro da Reforma Agrária aqui no Brasil, ministro do MDB, líder do IMDB, né? Ele ressurge na grande seca de 1977-78, ele leva para o Senado esse projeto da transposição, que na época foi criticado pelo líder da Arena, senador pelo Ceará, né? O deputado, o senador José Maia, e o resultado é que hoje eu estaria do lado do senador contra meu tio. É interessante isso, quando a gente recua um pouco e verifica os equívocos que, mesmo intencionalmente, com boas intenções, a gente pode cometer, até sem conhecer direito, né, o tipo e as realidades locais. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Eu passo, então, a palavra para Daniel, que vai nos explicar a questão da Samarco. Estou esperando... Olá, bom dia. Eu estou esperando um pouquinho aqui, porque nós tivemos um pequeno contratempo com o equipamento, né? Como bem disse o professor, eu acho que esse aqui já passou do 2. Quer dizer, não é 2.0. Então, estou esperando ele iniciar aqui. Primeiramente, enquanto a gente aguarda aqui o computador voltar à vida, gostaria de agradecer a professora Regina e pelo convite, né, pela confiança em me trazer aqui e de forma que eu possa compartilhar um pouco do conhecimento vou dizer assim, conhecimento de campo que eu tenho com relação ao trabalho com as comunidades diretamente impactadas no processo de mineração de grande porte de minério de ferro em Minas Gerais, né? Voltamos. Só corrigindo, professora, eu trabalhei na Fundação Vale, né? Sou formado aqui pela PUC e há cerca de 11 anos atrás
fui para Minas Gerais, fui morar em Minas Gerais, onde resido até hoje, e fui trabalhar na Fundação Vale, e depois passei para a área de desenvolvimento social da Samarco, de onde eu saí até uns 3 anos antes do ocorrido na barragem de Mirandinha, em Mariana, né? E eu vou tratar um pouco, lógico, falar um pouco da experiência da Samarco, sim, mas também mais voltado para o prisma da mineração de forma geral, né? E todos os impactos que ela causa na dinâmica da vida das pessoas que estão ali diretamente, eu falo assim, os vizinhos, né? Dessa atividade tão pesada, tão forte na vida e no ideário da população de Minas Gerais, né? E eu pretendo ser rápido aqui, até pela avançada hora, e ficar aberto para a gente ir debatendo e tirando dúvidas, e não me ater muito a questões técnicas da mineração em si. Mas se alguém tiver algum questionamento sobre isso, a gente pode bater um papo aí. Eu vou estar aqui durante todo o seminário, né? Bem, primeiramente, até para a imagem que não ficou muito boa, mas eu acho que vocês lembram, né, aquilo que a gente aprendia na escola, né, do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, e que coincide com a região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, Belo Horizonte e os municípios que compõem o colar metropolitano estão dentro, quase da sua totalidade, da região onde mais se produz minério de ferro no Brasil atualmente, né? E o que isso significa em Minas Gerais hoje? Isso, dados de 2016 do Departamento Nacional de Produção Mineral, que é quem tem o papel de organizar a legislação sobre a extração de mineral, né, não só de ferro, e que em Minas Gerais hoje, em 2016, a tempo de 2016, era responsável por 53% da produção nacional de minério de ferro. Ou seja, isso gerava aí mais ou menos 180 milhões de toneladas, né, por ano de produção. Dos municípios mineiros, são 853, o estado que mais possui municípios no Brasil, quase metade deles são mineradores. E aí de toda a ordem, né? Você tem desde mineração de ferro, a mineração de água mineral, a mineração de nióbio, que Minas Gerais é o único local, né, hoje em produção desse mineral, entre outras tantas, né? Isso tudo gera em contribuição, né, que eles chamam de CEFEM, que é a Contribuição Federal por Extração Mineral, uma receita média de cerca de 858 milhões de reais, né, gerou no ano de 2016. Imaginando que no Brasil isso foi na ordem de 1,7 bilhões de geração, e lembrando que isso significa, no caso da mineração de ferro, 2% da alíquota, a alíquota de 2% sobre todo o lucro que a empresa possui na venda desse minério. Então, imaginando que isso é muito pouco, né? A verdade é essa. Em Minas Gerais, isso significa 47% do CEFEM nacional. Aqui uma imagem que eu gosto de colocar, porque essa é a cidade de Itabira, né? Itabira tem 3 filhos famosos, né? Carlos Drummond de Andrade, a quem escreveu sobre a cidade: Itabira é apenas um retrato na parede, e como dói, né? E que tinha lá as suas reservas com consideração ao segundo filho famoso, que é a Companhia Vale do Rio Doce, né? Que iniciou suas operações nessa cidade no ano de 1942, se não me engano, né? Junto com a ferrovia. Ou seja, Itabira é um mix de problemas, tensões, conflitos e todas as donúrias possíveis que a mineração de grande porte de ferro pode trazer para um município. E aqui a gente tem bem claro essa proximidade, essa vizinhança, né, entre a mineração e o município que cresceu aí as margens dessa indústria.
O terceiro filho famoso é o Que Maravilha. É muito simpática, por sinal, infelizmente falecida. Falsificado. Porque ela fala que é russa, mas os itabiranos dizem que ela é itabirana. Aliás, os itabiranos, eles têm um grande problema, porque eles falam que todos os filhos de Itabira viram as costas para Itabira. Né? Que é uma grande pena. Né? A Vale é uma empresa itabirana que não se considera itabirana. A sua sede está no Rio de Janeiro. No máximo, Belo Horizonte. E Carlos Drummond sempre nutriu uma relação muito... Isso estou falando do ponto de vista dos itabiranos, viu, gente? Uma relação muito... de muito pesar pela cidade dele. Né? E muito disso por conta do tipo de atividade que a cidade e de caminho que a cidade levou. Né? A mineração ela tem uma característica muito forte, que é da rigidez locacional. Então, você não consegue instalar a sua indústria nas bordas de Belo Horizonte, com toda a infraestrutura necessária, e tirar o minério lá de Catas Altas, uma cidade de 3.000 e poucos habitantes. Você tem que se instalar no município de 3.000 e poucos habitantes. Né? E tudo isso levando junto com isso uma ordem de impactos socioeconômicos enormes. Né? A mineração ela gera assim, algumas coisas. Né? Ela gera transformação clara na dinâmica da ocupação do território, porque, como eu estou dizendo, é uma atividade que é rígida, e que chega num município que não tem nenhum tipo de preparação, né, você bagunça a dinâmica existente. Né, e vende a ideia do Eldorado, que a gente vai tratar mais para frente aqui, no imaginário das pessoas. Fala, oba, agora chegou a nossa vez. Ela gera receitas para o poder público, receitas financeiras, né, para um poder público sucateado. Né. O interior de Minas Gerais, principalmente, ele tem uma conformação muito diferente do interior de São Paulo. Né? E ainda mais nessas regiões montanhosas, né? de um histórico de mineração, de um histórico de conflitos, né? muito grandes. Né? Então, você não encontra, até pela própria história de formação, uma condição favorável do setor público para ser receptivo a esse tipo de empreendimento. Gera expectativas, tensões e conflitos. A gente vai tratar mais à frente em alguns específicos. E ela necessita, né, como a história da Genie e do Zeppelin, né, o Zeppelin que chega e necessita, né, a infraestrutura econômica e urbana, que não está lá, né? Ampliação dos serviços públicos, que já é frágil para quem está lá, né? E a mão de obra local, que não está preparada para tal. Né? Aí eu vou entrar um pouco em alguns blocos de impactos, né? Que eu fui levantando ao longo do tempo, né, tanto com os diagnósticos realizados pelas empresas, tanto quanto porque lá nós temos uns sistemas de 0800, né, de saque, né, que a comunidade ela pode ligar na esperança que algo vá se resolver. Né, mas gera pelo menos um banco de dados interessante para a gente poder tratar aqui a questão dos impactos, daquilo que as comunidades percebem como impactante na sua vivência. Né? No bloco ambiental, tem alguns impactos que são muito importantes a gente citar aqui, que um é relacionado à própria operação dessa mineração. Né? A mineração, ela, desse tipo, dessa ordem, né? ela causa, ela vem com eu não sei se vocês já tiveram, se alguém aqui já teve conhecimento, já foi em alguma mina, porque é difícil mensurar assim, né? Você imagina, você chega num território onde tem uma montanha,
A montanha está lá bonitinha. Imagina a Serra da Cantareira lá, bonitinha, né? E o minério ele não está na superfície dessa montanha. Então você tem que fazer toda a retirada dessa montanha para acessar o minério de ferro, né? E tirando essa capa de terra, você transforma essa montanha em uma outra montanha que é chamada de pilha de estéreo, né? Ou seja, o que não me interessa economicamente agora. Vira uma outra montanha. E eu acesso o minério de ferro. Isso para iniciar a operação. Fora isso, eu preciso construir as unidades de beneficiamento, porque eu preciso beneficiar esse minério de ferro, né? Então, o minério de ferro ele é misturado com terra. Então, eu lavo o minério de ferro, né? Eu utilizo o recurso hídrico, faço a lavagem do minério de ferro, e tudo aquilo que é lama, que é terra, que é sílica, que é areia, eu deposito numa estrutura que se chama barragem de rejeitos, né? E o grosso do minério é aquilo que eu vou exportar, é aquilo que interessa, né? Então é aquilo que eu embarco no trem, ou transformo em polpa, mais água, transformo isso numa polpa grossa, embarco no mineroduto, né? E aplico pressão nesse mineroduto e jogo essa polpa de minério de ferro 430, 500 quilômetros abaixo até o Espírito Santo, aonde ele é secado, disposto em parte e embarcado em navios para abastecer o mercado internacional, né? Módicas quantias, né? E abastece e faz crescer aí, hoje em dia, muito grande a questão dos mercados asiáticos, né? E tudo mais, né? E interessante dessa história é que quando você vai construir o empreendimento, você compra material, né? O pipeline, que é a tubulação para fazer o mineroduto ou as estruturas metálicas, você compra da China, né? Então o minério vai e ele volta transformado, né? Porque a indústria siderúrgica nacional ela não consegue ser competitiva frente à indústria siderúrgica chinesa. Para fazer tudo isso, eu tenho uma operação muito grande, né? E essa operação ela gera um impacto na vida das pessoas absurdo, né? Porque é poeira, é lama, e eu não estou falando nem da lama da Samarco, não. Se vocês viajarem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, vocês vão passar num lugar que chama Congonhas, né? Muito famosa, a cidade de Congonhas do Campo. E ali por uns 40 quilômetros você vai andar em lama, porque você tem duas minerações, uma ao lado da outra, a CSN de um lado, a Vale do outro, e os caminhões passando por ali carregando minério, carregando e deixando a lama na estrada. Quando não é lama, ela seca e vira pó. Barulho, trinca, a atividade de mineração ela se dá por 24 horas, viu? É 24/7. Dependendo da necessidade por produção, isso aí se intensifica ou diminui, né? Tudo ao gosto do cliente. Então você tem, para essas comunidades, imagina, Itabira, naquela foto, tão próxima, né? Você tem uma movimentação full time, o tempo todo, né? Em relação aos recursos naturais, né? E aí, recursos naturais, e eu vou condensar com a questão da água, você causa assoreamento dos rios, né? Ainda que as empresas de grandes de mineração elas tenham seus programas de controle muito bem especificados dentro das condicionantes que são dadas pelo processo de licenciamento ambiental, conforme a Hiroshi vai falar melhor que eu, você ainda encontra certas vamos dizer assim, inconsistências ou, na linguagem corporativa, não conformidades. Só para lembrar, nós tivemos agora, 2 semanas atrás, um rompimento de uma adutora da Vale na cidade de Itabirito e que lançou minério de ferro no curso d'água que abastece a cidade de Itabirito, né? E esses pequenos acidentes, eles são muito comuns. Porque nós ficamos com a imagem forte e clara do que aconteceu no distrito de Bento Rodrigues, né? No distrito de Bento Rodrigues e toda, né, a bacia do Rio Doce, que é onde eu moro na cidade de Patinga, eu estou ali bem na margem do Rio Doce, né? E que era um rio já que estava na UTI e que
foi assassinado dentro da UTI, né? Deram um tiro na cabeça do Rio, né? E esses pequenos incidentes, eles são muito comuns ainda, né? E sobre isso, e muito disso passa despercebido. Antes do acidente antes do acidente da barragem da Samarco, no ano de 2006, uma mineradora na cidade de Nova Lima, mais precisamente num local que se chama Macacos, que é uma estância ecológica que as pessoas de Belo Horizonte frequentam muito, né? Também teve um rompimento de barragem e que arrasou com grande parte desse distrito de Macacos. No ano de 2010, se não me engano, a mineração Cataguases-Rio Pomba também teve um rompimento de barragem e que desceu para o Rio Cataguases e prejudicou toda aquela região do sul de Minas e parte do Rio de Janeiro. E agora, antes do acidente da Samarco, um ano antes, a mineração Herculano teve também na cidade de Itabirito, teve também um rompimento, extravasamento de barragem e que matou 3 operários. Né? Então, são só para mostrar que esses casos eles são recorrentes. A preocupação com a capacidade e o fornecimento de água, porque, olha, para você produzir uma tonelada de minério de ferro, são necessários 450 litros de água, né? Ou seja, mais ou menos aí numa conta burra, 12% da capacidade de água disponível para uso, né? Tudo bem, o pessoal da mineração vai dizer para vocês, não, mas a agropecuária gasta muito mais. Mas gasta, né? E a questão é com o quê? Né? Então, se você tem essa questão, a mineração ela não sobrevive sem água, até pelo tipo de processo que ela tem. Ela precisa lavar o minério, água. Todo local onde se dá o minério de ferro é um local de recarga hídrica, porque a hematita ou itabirito, que são os minerais encontrados nessa região, eles são minerais porosos e que, pela própria geologia desse material, eles absorvem muita água, e uma água de boa classe. Né? Então, quando você faz a cava da mineração, você vai rebaixando esse lençol freático e puxando essa carga d'água, né? E utilizando essa água também no seu processo. Aí eles falam, mas essa água é devolvida depois porque um dia você para de minerar. E aí a água volta. Poxa, Itabira está minerando desde 1940, né? E tirando água. Né? Então tem na percepção da comunidade, né, vizinha essa... Porque você imagina, em 2015 nós tivemos em Minas Gerais uma seca histórica, né? E que tem exigido do poder público, né? E isso com leis muito severas e acompanhamento do Ministério Público para com os municípios e Estado, essa reversão desse quadro de falta d'água, né? E aí você está lá na sua casa com falta d'água e a mineração funcionando, né? Então, na cabeça das pessoas, isso é uma conta que não fecha. Eu estou sendo meio pessimista, né? Como falou o professor, né? Não. É. Mas eu não quero pintar. Eu não quero pintar um quadro de Minas Gerais como uma terra de buracos, né? É uma terra linda, tanto que quem bebe da água de Minas por lá fica. Em relação aos impactos territoriais, né? Pelo tipo de atividade, você encontra uma expansão urbana desordenada, né? Quer dizer, a entrada da mineração ela ajuda ou em certo grau potencializa a existência de ocupações irregulares, né, com baixo grau de consolidação urbana, ou seja, favelização, né, por 2 movimentos. Um pelo movimento de atração, porque quando um empreendimento desse chega, ele chega sempre com a expectativa de geração de empregos, de ser o Eldorado, Salvador de uma determinada região.
Isso atrai pessoas. Pessoas que não vão conseguir serem absorvidas por essa atividade e que acabam ficando ou pessoas que vêm, trabalham na implantação e depois não são absorvidas na operação, né? Porque tem uma diferença de necessidade de mão de obra entre a operação e a construção, né? Para construir, você tem lá o carpinteiro, o mestre de obras, obras civis. Para operar, você precisa do engenheiro, né? E aí o número de empregos diminui, mas as pessoas ficam no território, né? E ficam de que maneira? Da pior maneira possível. E o segundo movimento, que e eu vi isso em alguns municípios, principalmente em Conceição do Mato Dentro, que é um município que eles chamam de a nova fronteira do quadrilátero ferrífero, que é depois da Serra da Serra do Espinhaço, que é no meio da Serra do Espinhaço, depois da Serra... Ai, gente, esqueci mas eu vou lembrar que é um parque fenomenal, fantástico, perto do aeroporto de Confins, pro lado do aeroporto de Confins. E era uma cidade de cerca de 5 mil habitantes que viu em 3 anos de implantação a sua população ser duplicada, elevada, e hoje tem 20 mil habitantes. E o preço dos aluguéis praticados também fez com que essa comunidade que vivia naquele local começasse a sair, né? E isso demanda do poder público, porque você tem que demandar novas estruturas, novos bairros, enfim, e são problemas que a empresa, quando chega, ela chega com dentro do processo de licença, ela tem que cumprir com certos condicionantes anteriores à construção. Mas a velocidade de necessidade das empresas não é a velocidade de necessidade dos territórios, né? São velocidades díspares, diferentes, né? Uma Vale consegue transformar um território com uma velocidade muito mais rápida do que o poder público conseguiu em 30, 40 anos. Outro impacto são sobre as áreas de propriedade. Imagine lá, você tem uma pequena comunidade, Bento Rodrigues é um exemplo disso, né? Bento era uma comunidade insulada, né? Porque ela tinha a barragem de um lado, a Samarco do outro e a mina de fábrica nova da Vale atrás. Então ela tinha um caminho de entrada e um caminho de saída, toda cercada em volta, né? Você cerca os recursos naturais que existiam. Então, aquela comunidade que se banhava na cachoeira X não vai se banhar mais, né? Porque isso está impedido, tem uma cerca. Aquela comunidade que coletava lenha para cozinhar não vai coletar mais, né? E aquela comunidade que praticava pequenos garimpos não vai garimpar mais, né? Então isso é muito sentido, né, na vida das pessoas. E também tem uma questão, vamos dizer assim, psicológica mesmo, de sentir-se isolado, de sentir-se cerceado, de sentir-se cercado, né? Depois da acidente da barragem, eu fui até Mariana para conversar com algumas pessoas com quem eu anteriormente, quando trabalhava na Samarco, tinha contato, principalmente pessoas da comunidade, e até no afã de me desculpar porque, como analista de relacionamento com essa comunidade, a informação que nós prestávamos para elas era que a condição, né, da barragem era segura, né? Porque também é uma informação técnica que nos é passada, né? E as áreas de relacionamento, elas, infelizmente, ainda são áreas subjugadas pela área de operação, pela área financeira, né? E é algo que dentro disso deveria ser mais debatido, né? Porque se a empresa ela vai operar, que pelo menos a área de sustentabilidade dela tenha total liberdade para brecar as ações de dentro, né? E lá algumas pessoas da comunidade me confidenciaram, olha, era questão de tempo. A sensação que nós tínhamos era que era questão de tempo para acontecer, né? Nós nunca confiamos plenamente, né? Mas que foi uma grande surpresa foi. Enfim.
Aí já entrou tudo de uma vez, até bom, porque aí eu vou mais rápido, porque senão a gente vai ficar aqui horas, né? E já está chegando o horário do almoço, né, professora? Na questão dos impactos sociais, a questão do diálogo social. As pessoas, as comunidades, elas sentem que o diálogo, ele é distante, não é próximo, os temas são de difícil acesso e compreensão, né? E também a empresa ela acaba focando o seu diálogo muito mais com o poder público, que é quem concede as licenças, as anuências, né? E menos com as comunidades. Para ter um exemplo, no dia do rompimento da barragem de registro da Samarco, a área de comunicação da empresa não tinha o telefone das pessoas para avisá-las que a barragem havia rompido, né? Ou seja, né? Isso, gente, isso é uma diretriz, né? De focar o seu relacionamento para comunicação de imagem e não para comunicação de construção de relacionamento. E nisso vem a percepção de que acordos não são cumpridos, né? Ou seja, primeiro que a comunidade ela nem tem, na verdade, muitas informações sobre quais são esses acordos, o que são os condicionantes, como é que funcionou o processo de licenciamento ambiental. O processo de licenciamento ambiental, para elas, é algo, né, totalmente distante da realidade delas. As audiências públicas, elas têm um modelo que segundo as pessoas, não favorece o entendimento, né? Então, as comunidades elas ficam ali sem entender muito bem. Investimento social, grandes empresas fazem investimentos, tanto voluntários, tanto involuntários, que são, né, aqueles investimentos por questões, por obrigações legais de serem feitas, voltas condicionantes que são estabelecidas no processo de licenciamento ambiental, quanto os investimentos que eles chamam de voluntários, que são os investimentos feitos pelas suas fundações, pelas suas áreas sociais. Porém, esses investimentos, em grande parte, são grandes blocos de investimento, né? E que geralmente não levam muito em consideração a dinâmica e as necessidades reais locais dessas comunidades. Teve um caso que dá para ilustrar bem isso. No município de Catas Altas, os professores estavam reclamando porque lá tem 3 empresas, né? Catas Altas tem a Vale, a Samarco, e na época tinha uma outra empresa que também foi como é que fala? Adquirida pela Vale. E as 3 empresas tinham um programa de educação ambiental. As 3 empresas faziam programas de educação ambiental na mesma escola. As 3 empresas, o tempo todo, chegavam e pediam auxílio dos professores, da estrutura da escola, para fazer os seus 3 programas de educação ambiental. Tinha um professor que falava assim: olha, Daniel, eu não aguento mais, porque eu só estou fazendo programa de educação ambiental, né? Que são 3 programas. Agora, aquilo que de fato tem que ser feito pela comunidade, a gente não sente que é feito, né? Ou seja, não existe existe uma dificuldade das empresas em estabelecer ações sinérgicas quando elas estão no território. Isso focado no investimento social que elas devem fazer e que elas necessitam fazer. A expectativa de emprego, eu acho que é a principal, né? E a expectativa de emprego, a expectativa e a dependência econômica dessas comunidades faz com que nós encontremos situações como encontradas hoje em Mariana, onde a comunidade faz protesto pedindo, pelo amor de Deus, para a Samarco voltar a operar, né? E a gente pode ficar, no primeiro momento, né, a gente fica como, né, depois disso que aconteceu, mas como já foi dito hoje de manhã, a necessidade econômica, né, se sobrepõe a qualquer impacto ambiental nesse ponto, né? Inclusive as pessoas de Bento Rodrigues que vivem em Mariana e que hoje, né, são beneficiadas, né? A palavra é péssima, né, mas que são
que recebem, né, a contrapartida da Samarco no dia de pagamento são hostilizadas na cidade. Né? São hostilizadas por quê? Para o conjunto da população, essa população deveria reclamar menos, porque a cidade está sucateada. É uma condição, é uma situação preocupante, no mínimo. Né? Eu vou passar já. Acho que eu já tratei um pouco tem também a questão do fluxo migratório, que traz problemas de ordem diversa, desde... Aí eu vou tratar mais a questão com um exemplo de Antônio Pereira, que é um distrito onde os filhos onde as filhas hoje ficam grávidas de trabalhadores que foram trabalhar na obra, mas elas são filhas de mães solteiras que também engravidaram de homens que passaram em outras obras, e são netas de mães solteiras de avós que passaram em outras obras. E isso vai se perpetuando. Né? E a questão do Cefem, que é uma discussão muito grande, que hoje está em voga aí, tem um senador até famoso em Minas Gerais, né, que está capitaneando essa discussão, né, da modificação da distribuição dos royalties do minério. Porque hoje o royalties do minério, esse Cefem, ele é distribuído 63% para o município gerador do minério de ferro, 23% para o Estado e o restante para a União. Né? Só que os impactos não estão só nos municípios que geram o minério de ferro. Né? O impacto ele não tem fronteiras. Né? Então, São Gonçalo do Rio Abaixo recebe o Cefem, mas Barão de Cocais recebe a barragem de rejeitos da mineração de São Gonçalo. Então tem uma grande discussão aí a ser feita sobre a distribuição do Cefem. Eu queria terminar com algumas reflexões. Eu não vou nem responder, vou deixar aqui para a gente pensar. Primeiro, com base nisso, se as receitas públicas, ou seja, aquilo que os municípios possuem, são compatíveis com o que é gerado de impacto pela atividade de mineração de ferro de grande porte, o que as empresas podem e devem fazer para ampliar os resultados positivos no território onde elas atuam e reduzir os riscos sociais, né? Qual forma de potencializar as oportunidades de negócio e emprego para a população local, de uma população que cerca de 1/4 da população adulta dessa região é analfabeta. As empresas são corresponsáveis no atendimento das demandas e das necessidades da mineração. Acho que essa é clara. Né? E se as empresas são efetivas de fato no diálogo que elas se propõem a fazer com as comunidades. Né? E aí, era isso que eu tinha. Acho que eu me alonguei um pouco demais. Né? Eu passo a palavra para a professora Nair, que vai dar continuidade a esse tema. Muito obrigado. Pequeno problema tanque. Também? Também. O meu também deu. Não, é que tá aqui um... Hã? Tá no mesmo meu. Tá no mesmo do seu, é. Tá no mesmo? Tá no mesmo meu. Agora, Que também não entrou. Essa apresentação? sim. Então vamos lá. Você quer ir passando, né? É? Você quer ir passando? Eu Fica mais à quero. vontade. Obrigada. Bom dia. Depois dos debates dessa manhã, eu ia iniciar minha fala, na verdade, pela minha experiência da Vale. Ter trabalhado na África.
Nessa experiência, assim como o professor Ladislau, eu descobri que o chão da miséria pode descer vários gradativos. Eu convivi com comunidades cuja alimentação básica era um peixe salgado no sol, semi-estragado, e uma maisena com água, que era a base de toda a alimentação africana, baseada em milho. A gente faz cola, grude na escola, quando nossos pais não querem que a gente coma a cola, fazem essa cola natural. Dani, eu escutei sua fala, ela complementa a minha, mas eu discordo em pequenos pontos. Eu acho que, de um lado, esses pequenos acidentes que deixam ruídos, no ponto de vista ambiental, a gente, como a gente é urbano, sempre pensa em escala. Vim de São Paulo, 18 milhões de pessoas, qualquer coisa que sejam 20 mil ou 2.000 pessoinhas, se tornam insignificantes. Segundo ponto de Tabira, que se diz que a Vale voltou às costas, é que o professor Aziz Abissaber, antes de eu ir para a África, ele me contou a história da Vale. Primeiro, ele dizia que todo empreendimento que impacta num território, sobretudo no caso brasileiro, ele é marcado. Ele pensa o desenvolvimento sempre do regional para o centro, e nunca do centro, do lado oposto. Então, é comum, todo empreendimento se volta para uma centralidade de poder. Todo empreendimento que se localiza em pequenas comunidades, ele sempre vai gerar um impacto e pulverizar essa tradição dessas localidades. O outro ponto é que, ao contrário do que você disse, a história da própria Vale, ela foi construída com base de um projeto nacional de desenvolvimento. Em toda a história geográfica, você pega o caso dos Estados Unidos ou a remodelação de Paris, o empreendimento ele alça uma gama tão alta de recursos que somente o Estado empreendedor é que pode criar estrutura. Pegando o caso de Minas Gerais, a gente pensa sempre a mineração como se fosse Serra Pelada, com aquelas pessoas, aquelas imagens horrorosas, que a mineração destrói tudo, traz prostituição e miséria. Só que, quando ela é coordenada numa lógica de inserção, que foi o caso do início da história da Vale, ela envolve várias sinergias, como você disse, que são amplas. Envolve logística, pensar ferrovias. A Vale tem uma estrutura de porto. A Vale criou, por exemplo, na África, com a Revolução Moçambicana, havia muitas minas terrestres. Ela levou um tanque anfíbio que passava por cima desse campo minado e, na medida que ia estourando, ela conseguia limpar o território. Ela criou um corredor da Nacala, que é um corredor para unir a produção da mina até o porto, que simplesmente envolveu mais de 230 quilômetros de extensão no corredor. Essa tecnologia toda foi brasileira e, a partir do Fernando Henrique, foi vendida. Não vou entrar nessa fala, mas só queria fazer esse comentário. Eu só queria dizer, só para, eu acho que eu não deixei muito claro, que isso sobre Tabira é sobre a perspectiva da comunidade, viu? Então não é o Daniel falando, mas é o que as comunidades sentem de abandono daquilo que é a sua imagem, né? Então não sou eu falando, não. Mas eu acho também, eu não sei, do ponto de vista da comunidade, agora, pensando em empreendimento de mineração, os dados da própria revista de mineração brasileira revelam que de cada 2 milhões de empregos criados, apenas 661 mil vão ser com carteira assinada. Quando a Anglo American se instaurou em 2009 no projeto Alto de Goiânia, ela gerou 4.000 postos de trabalho.
Atualmente, esses postos estão reduzidos a apenas 7.000. O resto é feito por flexibilizações e trabalhos precários, onde as pessoas são meras prestadoras de serviços. O outro lado que eu achei interessante na sua fala, é a questão dos pequenos acidentes que são recorrentes, aliás, a toda a história da indústria e da empresa, seja mineradora, de petróleo, do que seja. Ela é marcada no mundo inteiro por acidentes recorrentes. Um sociólogo britânico, em 91, chamado Anthony Giddens, ele comparava a modernidade como um carro de jagrenar. Para quem não sabe, na Índia, uma vez por ano, eles constroem um carro alegórico que representa Krishna, o Senhor do mundo. E esse carro vai percorrendo as ruas de Bangladesh, ao mesmo tempo que os devotos se atiram em frente do carro para se imolarem ou se matarem. Eu acho que a modernidade é um pouco isso. A gente entra no elevador e nem pensa no risco que a tecnologia, o empreendimento gera. A gente confia cegamente, como leigos, a gente acredita no sistema. Senão a gente não viveria nele. O problema é que quando o elevador cai e a gente se esborracha, todo mundo pensa, nossa, que tragédia. E na tragédia, a gente diz, que coisa terrível. Pegando a história do mundo, eu vou só citar dos desastres. Tem 2 casos que são paradigmáticos. Um foi em Bhopal, na Índia, e o outro foi o caso da Itália, da Seveso. A Seveso, ela era uma indústria suíça da ISMSA, que produzia uma toxina chamada TCDD, que é pesticida. Por um acidente numa válvula, esse componente espalhou pelo ar e, nas primeiras horas, atingiu os 20.000 moradores dessa pequena comunidade italiana. Nas primeiras horas, elas tiveram que ser internadas e se estima que 15.000 morreram. No segundo dia, nas versões oficiais, esse número saltou para 25.000. O outro lado é o impacto sobre o lugar. Esse mesmo acidente fez com que 28 milhões de toneladas de terra fossem removidas. A empresa suíça, ela não quis assumir a responsabilidade e só em 1992 ela enterrou esses dejetos. 85.000 animais tiveram que ser sacrificados. Se a gente pensa na Samarco hoje, o que aconteceu da febre amarela, não precisa ir muito longe para a gente saber como impacta no ambiente e nos nossos biomas. Eu andei estudando sobre a questão do acidente da Samarco, do nível técnico, e descobri uma pesquisa que foi feita na Europa sobre as barragens. No ranking europeu, se estima que 18% dos acidentes envolvendo 1/3 dos diques, de 10 a 20 metros, são associados não só a efeitos climáticos como chuvas e também terremotos, mas o outro lado é falha técnica. Normalmente são associados 2 fatores. A questão do monitoramento e segurança, que a maioria das empresas não querem arcar com esse custo, somados aos efeitos climáticos. O caso da Samarco foi uma combinação das duas. Eu vou mostrar. Foi fruto da operação ilegal de um empreendimento. Essa foto, ela mostra mais ou menos o que sobrou da mina hoje. A mina, ela se dividia entre a barragem do Fundão e essa mina Fábrica Nova. Essa mina, ela iniciou as operações em 2009, impulsionadas pela política do Lula de reprimarização da economia. Eu tenho um dado aqui que mostra que
no caso da Samarco, quando ela iniciou as atividades de exportação para a China, ela aumentou em 54% suas atividades. E nos anos seguintes, em 2009, quando ela foi adquirida pela Vale, ela ampliou mais 37%. O laudo técnico, essas fotos são do Ministério Público de Minas Gerais, dizem que o grande problema é que, como a mina vai de montante a jusante, os 4 diques de contenção, sem obras estruturais e política de monitoramento, não iam aguentar as próprias chuvas que ocorrem na região. Esses 2 pontos, eles juntos com acúmulos dos dejetos estéreis, que nada mais é do que toda a terra, que depois que você elimina e extrai o minério, ela se torna inútil, elas foram sendo jogadas rio abaixo. Esses pontos dessa foto em satélite, só um dado. A própria Samarco, ela fez 4 EIA-RIMAs. O EIA-RIMA nada mais é do que a descrição de todos os impactos econômicos, sociais, mas ainda toda a descrição dos lugares. O EIA-RIMA, na verdade, é a primeira fase desse processo de viabilização ambiental. A omissão das ONGs e vários ditos especialistas que falam que, no caso brasileiro, o licenciamento ambiental ele é falho, não é verdade, porque o EIA é um pacto que foi desenvolvido desde 83 e é viável e é utilizado no mundo inteiro. Esses 3 pontos, segundo o relatório, isso no terceiro EIA-RIMA emitido pela Vale, foi antes do início das operações, já assinalava uma sobrecarga nesse sistema. Os pontos amarelos são os lugares onde os diques tinham maiores chances de se romperem. Essa outra foto vai mostrando como é que esses estéreis, esses rejeitos, eles vão sendo depositados, sedimentados, e entram num sistema de liquefação, que, na verdade, é o rio, para se concentrarem ali. A segunda foto diz que, se você houver uma sobrecarga nesse sistema, esses diques não vão aguentar. Essa foto é o primeiro dique que se rompeu, que foi o segundo. E aqui, naquela linha, foi quando um dique rompeu, o outro foi indo, e no efeito cascata, eles foram sendo lançadas para baixo. Essa é a foto após do acidente. Aí dá para ter uma dimensão do grau de destruição. Só fazer um adendo. Mirandinha estava acima da barragem de Santarém, né? O que aconteceu lá é que Mirandinha rompeu e Santarém aguentou, né? Então, o que aconteceu é que que toda a lama de uma barragem, ela galgou a barragem abaixo, a jusante, né? Porque se não tivesse galgado, seria muito pior. O próprio estudo europeu que eu estou me referindo, ele fala que 36% dos empreendimentos que ocorrem de montante a jusante, se não tiver uma política de monitoramento e fiscalização constante, eles rompem, mesmo na Europa. Eu acho que, assim, um dado importante da história da própria Samarco foi que essa joint venture, que envolve também uma empresa anglo-australiana, que é a 10ª maior empresa atual do Brasil, e a própria Vale, que é a primeira, elas já sabiam, no início da sua operação, que as barragens poderiam romper.
Inclusive, se descobriu que o mapeamento que eles fizeram foi fraudulento. Então, eu me lembrei do próprio acidente de New Orleans, né? Onde as pessoas se perguntaram por que os diques rompem, né? No caso de New Orleans, foi um processo parecido. Não havia Erin Brockovich maravilhosa e o ressarcimento de milhões de pessoas, onde no final todas as pessoas com câncer terminaram felizes. Essa é a verdade. Todos os estudos eles apontam que os desastres, quanto mais o emprego da técnica, eles têm algumas características. A primeira é que todo empreendimento ele busca atualmente lugares onde a legislação ambiental falhe e onde os governos sejam frágeis e permissivos para que eles possam destruir bastante. O próprio Donald Trump sabe disso. Essa semana eu fiquei chocada em saber que ele anunciou, porque ele quis, que o aquecimento global não existe. E pior, mandou e baixou um decreto que toda agência americana destruísse e eliminasse os dados existentes sobre o aquecimento global. E mais, ele falou que os países que ousam falar isso e ratificaram os protocolos como o de Kyoto deveriam simplesmente rasgar suas constituições. Não sei, eu sou meio paranoica. Vendo o nosso temerário, interino Temer, eu começo a achar que esse modelo talvez não seja tão espontâneo como se diz. Aliás, esse modelo começou com o próprio Lula na flexibilização do Código Florestal. O ponto mais polêmico, não vou falar todos, foi a questão da reserva legal da Amazônia. Nesse projeto, ele, em nome de proteger as comunidades, o pequeno produtor rural, permitiu que os poceiros lá se instalassem. E disse, não, vamos anistiá-los e dar terras. Isso trouxe algumas consequências. Eu pesquisando a respeito, o Temer, ele acabou de anistiar, acabou de anistiar esses poceiros, e cuja maioria tem algumas características. Por exemplo, no Pará, na Floresta de Flona, criada em 2009, eles ocupam hoje um território que é mais ou menos equivalente a 2 cidades de São Paulo. O Instituto Chico Mendes ele diz que, no caso desses poceiros, eles ocuparam a região após o governo sancionar a unidade de preservação da Flona. O outro lado é que, assim, por exemplo, uma das associações desses poceiros, ela diz ocupar mais de 1.500 hectares e para pecuária extensiva. Então, um problema. Junto disso, vem o discurso do fim do licenciamento ambiental. Para vocês terem uma ideia, um licenciamento demora, em média, 2 anos. 2 anos para terminar um EIA-RIMA. Sem contar a fase de monitoramento, de aprovação do próprio pela fiscalização. Essa fiscalização é feita tanto pela Secretaria do Meio Ambiente como IBAMA e outros órgãos. Só que a gente tem um problema. Eles vivem hoje com um recurso parco e miserável. Eu tenho uma amiga do IBAMA, que ela trabalha em Manaus. Ela falou que o mês passado eles não tinham dinheiro nem para pagar a eletricidade do prédio que ela trabalhava. Que o salário dela está atrasado há 3 meses. Que falta gasolina para você ir nas áreas para fiscalizar. Então, é fácil dizer o governo brasileiro é incompetente e esse código ele é ineficaz. Eu acho complicado. O outro ponto é assim, o próprio Código de Mineração também está sendo aprovado. O Código de Mineração, segundo o Temer, ele vai permitir
que as áreas livres do Brasil sejam prioritariamente ocupadas pelos grandes empreendimentos. Isso inclui toda a região fronteiriça da Amazônia. Eu não sei, alguma coisa tem errado nos dois mundos. Eu sempre estudei na escola que a nossa colonização portuguesa ela teve uma razão de ser para ocupar toda a faixa das fronteiras. Eu acho que seria maravilhoso se a gente vivesse na comunidade global. Só que se você pensar nos Estados Unidos, no muro erguido que o Trump quer estender em próprio Israel, a gente vê que o mundo é dividido entre os destituídos e que Miami não é para todos. E a outro ponto é que assim as áreas chamadas livres desse novo projeto, elas também são áreas vinculadas a regiões de estudo e mapeamento das próprias universidades brasileiras. Eles dizem que se as ONGs ou institutos não regularizarem isso, esses estudos e concessões vão ser dadas a esses empreendimentos, criando zonas exclusivas onde eles vão prevalecer no seu domínio sobre o território. Eu só vou encerrar, que eu acho que eu já me estendi, lembrando no dia que o Donald Trump assumiu os Estados Unidos. Dizem que o manifestante ele perguntou: não é possível que esse demônio vá dominar a humanidade. A resposta do outro militante foi: o diabo atua nos detalhes. Obrigada. Agradeço ao Daniel e à Anaí, que foi absolutamente pontual. Não precisou que eu... Agora eu gostaria que alguém, né, controlasse meu tempo também, porque a gente começa a falar e não... Né? Eu vou falar para vocês exatamente a questão da ausência da planificação econômica e o desenvolvimento sustentável, ou melhor, a ausência no Brasil. Né? Até porque aqui no curso de Economia... Quem me conhece sabe que eu insisto bastante que uma das funções do economista é estar capacitado para planificar, para o projetamento, né, das atividades. E, por outro lado, vocês estão vendo a sucessão de desastres ecológicos que diariamente ocorrem em torno de nós, não é? Provocados, na verdade, por vários gestores do Estado, né? E associado a grandes empresários, tanto nacionais como transnacionais. Né? Nesse sentido, o PAC do senhor carro-chefe do governo Inácio Lula da Silva apresenta uma trajetória longa, entre 2006, sobretudo, e 2010, de desastres provocados exatamente pela ausência de planejamento e manejo instrumental necessário para a implantação de uma política regional de fato sustentável. Né? Não existe nenhum, quando a gente analisa tanto Belo Monte como o São Francisco, não existe nenhum ERMA correto feito, foi tudo apressadamente, inclusive no Ministério da Dona Marina, não é? Que foi um desastre. Talvez uma das ministras de meio ambiente, mitologicamente, menos reconhecida de vocês. Né? A gente gosta dos mitos, eu sempre digo que a gente gosta de anão, de duende, de fadinha e outras coisitas mais, sobretudo da Dona Marina. Menos divulgada internacionalmente, a mega obra do São Francisco, né? Atraiu atenção quando o arcebispo da região fez 3 greves de fome, não é? Mas, finalmente, é um místico louco que deve estar fazendo isso para chamar a atenção. Né? Ora, essa mega obra de engenharia e concretagem, ligando governo federal, empreiteiras, construtoras, governos estaduais, está a destruir o que os geógrafos, os ambientalistas chamam,
engenheiros agrônomos de bioma da região semiárida do Nordeste brasileiro. Não é? O Nordeste brasileiro tem 3 regiões. A zona da mata, que é uma zona, em algumas áreas, chega a alcançar 6%, não mais. A média é entre 4% e 6%. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, a zona da mata é a mais frágil, é apenas 4% do Rio Grande do Norte, e representa a zona úmida e de terra fértil. E a região semiárida, que a população aprendeu a chamar e a conhecer como sertão. Esse sertão representa 90% da região Nordeste, né? 94% no Rio Grande do Norte. Entre uma zona e outra, existe uma zona intermediária que a população denominou de agreste. Ela tem áreas dependendo de altitude e de outras questões, né? Climáticas, etc. Ela tanto pode ser úmida, como ela pode ser extremamente seca. Então, é o encontro dessa região seca, dos sertões, do semiárido, e da região mais fértil, né? Ora, a primeira imagem que inclusive, porque, como vocês veem, as tecnologias também não gostam de mim. Eu até preparei uma coisa bonitinha para apresentar para vocês. Enfim, não é? Fui dormir às 3h30 da manhã, mas o resultado é que a tecnologia não funcionou. Não funcionou. A culpa é do Wagner, que é dele. A culpa é do... O Wagner se mandou, né, Paulo? Pois é. Então, quando ele mostra aquele mapa de Minas Gerais, vocês percebem integralmente o São Francisco. Aquela primeira imagem sua, né, se você quiser colocar aí, né? Que corta todo transversalmente de sul a norte todo o estado da Bahia, que ladeia Pernambuco e Alagoas e Sergipe até desaguar no mar, não é? São cerca, né, de 521 municípios beneficiados pelo rio, e quase que representa 10% dos municípios do território brasileiro. Portanto, o rio é responsável pela vida de 18 milhões de pessoas, segundo o censo, né, de 2010, que habita exatamente essa área da bacia e vive de pecuária, da agricultura, do comércio, da navegação. Não é? Alguns vivem também de mineração, inclusive está se espalhando as áreas de mineração no Rio São Francisco. Estamos falando aqui de mineração e de água. Pois bem, com a crise hídrica de São Paulo, o atual secretário de Meio Ambiente, que é um jovem de 30 e poucos anos, colocado lá pelo senhor Alckmin, acaba de conceder licenciamento para 7 empreendimentos minerais nas nascentes, nas nossas nascentes aqui do Tietê, não é? 7 empreendimentos, e diz que não é nada demais, porque a Fiesp tinha pedido 38 pontos e ele só concedeu 7. Bem, a bacia do Rio São Francisco abriga 4 áreas de proteção ambiental, as chamadas APAs, que reúnem os animais e vegetais sobreviventes ainda da devastação da Mata Atlântica. Não é? O rio, no entanto, sofre degradações provocadas não só por erosão decorrente das atividades agrícolas em suas margens, como do desmatamento, inclusive dessa mineração de Minas Gerais que nós estamos vendo, mas também mineração na Bahia, porque a mineração precisa bastante de carvão, sobretudo Minas Gerais, que necessita de carvão, e no caso se trata de carvão vegetal. O que o Daniel também se referiu às populações pobres da região, que até a chegada da mineração utilizavam a lenha. Ele se referiu, e talvez em passagem vocês não tenham percebido, que essa lenha, que antes era não é, para a alimentação dessas populações, hoje é também para a transformação em carvão.
não é? Ao lado disso, né, portanto, em decorrência também da construção de 6 enormes hidrelétricas, sendo a mais antiga Paulo Afonso I. Hoje, o complexo de Paulo Afonso são 4 usinas, Paulo Afonso I, 2, 3, 4, e mais uma enorme barragem chamada Apolônio Salles, que é o engenheiro que foi o primeiro presidente da CHESF. São 5, portanto, as hidrelétricas do São Francisco, 4 grandes hidrelétricas que formam, por sua vez, complexos, como eu estou me referindo a Paulo Afonso, não é? Pertencentes e dirigidas pela CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e a hidrelétrica de Três Marias, Furnas, que pertence à CEMIG. É também um outro complexo fundado por Juscelino Kubitschek, não é? A Paulo Afonso 1 a 4 mais a Apolônio Salles foram inauguradas entre 1954 e 1979, no governo exatamente do Geisel, e com capacidade de 4.277,600 megawatts. Né? O que beneficia esse complexo de Paulo Afonso é o desnível, né, de 80 metros de queda livre da própria cachoeira de Paulo Afonso, portanto, recurso natural não pago pelo capital. Xingó é a segunda barragem entre Alagoas e Sergipe, iniciada em 1987, já na Nova República, mas foi inaugurada apenas em 94. A denúncia que se tem da construção de Xingó foi feita exatamente, se encontra nos anais do Senado, foi feito pelo senador Marcos Freire, do PMDB de Pernambuco, indicando que, em 1979, os agricultores e moradores expulsos de suas terras em decorrência do lago de Sobradinho, que dá sustentação a todas essas hidrelétricas, ainda não tinham recebido suas indenizações. Né? Os dados indicam 77 mil pessoas, mas o senador se refere a 144 mil pessoas. Estimava-se em 74 que elas poderiam ser transferidas para Bom Jesus da Lapa. Acontece que Bom Jesus da Lapa e essa área já possuía um contingente de mais de 15 mil trabalhadores, para onde eles iriam. Essa era a grande discussão entre 74 e 79, que se arrasta em 2 fases no Senado Federal da República, né, na luta pela democracia e contra essas obras chamadas megalomaníacas. Sobradinho foi construído em 74, portanto, do impacto irreversível, como diz Marcos Freire, sobre 144 mil pessoas e não 77, como indica a CHESF. Itaparica, ao lado de Petrolina, construída em 1988, portanto, vocês vejam que essas megas obras vão ser inauguradas já na Nova República, fazem parte do segundo PND, que se arrastam pelos anos 80. Atualmente se chama Luiz Gonzaga, em homenagem ao grande cantor, não é? Mas Sobradinho é essencial. É essencial porque Sobradinho é considerado o maior lago do mundo, não é? Por represamento de águas, com 320 quilômetros de extensão, capacidade de armazenamento de 34 bilhões e 100 de metros cúbicos de água, né? Que é retirada do São Francisco, não é? É represada à custa da inundação de 5 municípios. Como diz daí, essa gentinha, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 15.000 pessoas, entre Sobradinho, Remanso, Santo Sé, Casa Nova e Pilão Arcado. Esses municípios distam 40 quilômetros das cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina. São cidades gêmeas. Petrolina e Juazeiro são cidades gêmeas. Né? A formação deste grande lago provocou o deslocamento pela CHESF de 77 mil famílias. E as demais?
A Chefes só incorporou em 77 mil. Em sua maioria, pequenos agricultores. A ideia da transposição de São Francisco, imaginem só, parte exatamente, já é pensada por D. João VI. Olha como é longo, não é? Numa das secas mas as secas são conhecidas desde o século XVII, não é? Essa ideia de D. João é modificada para o armazenamento de águas. Mas escutem, transposição no século XIX é sim, porque desde o Renascimento, que já se fazia, desde os romanos, a Europa conhecia a transposição de rios e de águas, né? E era bastante bem conhecido a possibilidade de transpor rios. O custo mais baixo seria o açudamento, e é o açudamento que não somente de D. João, como depois o Império vai adotar a política de açudamento. A construção regular de açudes vai com programa governamental, é outra coisa, não é? O açudamento feito por particulares e com política. Com política, ela tem início na Grande Seca de 1884, com a primeira barragem construída, é a barragem do Cedro, no Ceará, em 1906. Desde então, de 1906 para cá, nós já temos no Nordeste mais de 70 mil barragens construídas. Eu mesma que sou de lá, não é? E me lembro da construção de Oroz, porque logo em seguida Oroz se rompeu, foi um desastre, não é? Então, até hoje, quando se quer falar de grandes desastres, se diz é a barragem de Oroz, mal construída, né? Mais de 70 mil barragens existem em todo o Agreste, grandes, pequenas, médias, etc., construídas pelo Nordeste inteiro. O primeiro órgão a estudar esse fenômeno da seca foi a Inspetoria de Obras contra as Secas, IOCS, criada em 1909 por Nilo Peçanha, pela presidência Nilo Peçanha. Depois substituída em 1945 por Getúlio Vargas pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E até a criação da SUDENE, né, pela lei de 1959, era o único órgão que detinha conhecimento e pensava em soluções para a seca, né? As grandes secas da década de 70, portanto, quer dizer, a SUDENE já é fruto das grandes secas do Nordeste do início da década de 50, como também depois, não é, retorna ao Congresso essa ideia de transposição do São Francisco em 1978-79, por irmãos, como eu estou dizendo, do mesmo senador Marcos Freire, não é isto? Ele iria propor um projeto de transposição das águas do São Francisco para Pernambuco de um canal entre Sobradinho, né, e o rio Moxotó, que penetra por Pernambuco e cuja bacia é também tributária do São Francisco, através do Pajeú. É nessa ocasião que o engenheiro e senador, ele foi formado pela Grande Escola de Engenharia de Minas Gerais de Ouro Preto, é um senador do José Lins de Albuquerque, do Ceará, da Arena do Ceará, mas que tinha sido diretor do Dinox. Ele começa a carreira dele como funcionário do Dinox, diretor do Dinox, e depois foi superintendente da SUDENE. Portanto, era um homem que conhece a região, não é isso? E apesar de reconhecer a viabilidade de engenharia do projeto de transposição, ele passa a argumentar os equívocos de Marcos Freire no Senado. Ele vai considerar que a versão mínima de 2.000 metros cúbicos por segundo regularizadora do São Francisco, em 2.000 metros, 1.900 metros cúbicos já estavam comprometidos com a geração de energia elétrica. Isso em 79, não é? E argumenta, se tirarmos água do Rio São Francisco, essa água fará falta àquelas populações ribeirinhas. Não há água para levarmos para Pernambuco, esta é a verdade.
nós iríamos tirar a água de quem dispõe de muito pouca água para ceder quem também dispõe de pouca água. É interessante as argumentações técnicas dele e as argumentações políticas do líder do MDB, não é? Que considera que o governo Geisel gastava muito mais em outros projetos e que, portanto, devia a Pernambuco e ao Nordeste, ao Agreste, e que a transposição insiste nessa solução fácil da transposição, milagrosa da transposição. Não é? No final dos anos 80, novamente na seca de 1980, não é? Essa solução característica do imediatismo, vamos fazer uma grande obra e aí todo mundo lucra, volta no governo no Sarney. Não é? De acordo com o projeto da transposição, e aí é interessante, porque é dessa época o plano da transposição. Não foi algo criado nos anos 2006 pelo Lula. O projeto já vinha desde 78, amplia-se na década de 80, certo? É uma proposta... e é interessante porque, na ocasião, não é? Tratava-se de levar 3% das águas, como se fosse fácil. Vamos tirar 3%, né? Até um estudo que eu estive em mãos essa semana, exatamente da FUNAGE de Pernambuco, da Fundação Joaquim Nabuco, né? Dizia, olha, vamos deixar esses números imensos de milhão, etc., e vamos começar a pensar em milímetros, né? Milímetros cúbicos de água é mais fácil para nós entendermos do que estarmos falando de milhões. Então, 3% das águas de São Francisco não é nada. Mas se na década de 70, o São Francisco, sem todas essas barragens que eu me referi a vocês, né, de 2.000 milímetros cúbicos, 1.900 comprometidos com a eletricidade, o que resta? Sobradinho hoje está apenas com 11% do seu nível de água. Né? E Paulo Afonso está sendo obrigado de comprar energia de outros sistemas para garantir os apagões contínuos que ocorrem na região. Né? A sorte, né, reconhecem o pessoal técnico de universidades, da FUNAGE, dos órgãos, né, que trataram desse ambiente. É que Fernando Henrique escutou os técnicos e, na ocasião, ele enterra o projeto da transposição, que vai ser tomado pelo Lula. O Lula é um salto de desastre. Não é? Bem, né? Todos os pareceres técnicos ambientais abalizados do enorme risco hidrológico que agora atinge também a região de Minas está sendo colocado, né? De acordo com a Aziza Absaber, que inclusive dirigiu o projeto Florando do Instituto de Estudos Avançados, e que tratou com a biótica tanto da Amazônia como também dessa região do Cerrado e do Sertão, ele diz, o projeto diz que será preciso tirar 1% das águas do rio para transpor por cima da Chapada do Araripe, no Ceará, e descer para o Ceará. Quem chegou a essa conclusão deveria conhecer melhor a climatologia dinâmica dessas regiões, que faz com que as águas do rio fiquem mais altas ou mais baixas, dependendo da época do ano. Essa água pode significar uma réstia de água em um momento ou durante o período de chuvas do sertão do Ceará e do Rio Grande do Norte, por exemplo, nem seria preciso enviar água. Aí você tem o fenômeno de enchentes. João Suassuna é outro pesquisador, é um chefe de equipe de pesquisas, é um engenheiro agrônomo da Fundage, que lembra que a região norte possui muita água acumulada nas represas, nos açudes. E por que não se utiliza? Porque essa água está salobra, esta água não é própria para o consumo nem humano nem animal. Não é? E, por outro lado, se houvesse o mínimo de manejo e cuidado, e
e, ao mesmo tempo, uma reforma que desvinculasse esses açudes da enorme concentração fundiária, você teria uma outra situação, né? Então, quais são os riscos técnicos da transposição conhecidos e debatidos? Risco de apagões de energia elétrica, que já existe. Baixo nível da gestão volumétrica praticada a jusante de Sobradinho. A jusante, ela deságua cerca de 1.100 metros cúbicos segundo para recuperar as águas. Péssimas qualidade das águas do rio, que recebe detritos minerais, agrícolas, mas também urbanos, de todos esses municípios, 521 municípios, e contaminam as águas. A diminuição, e aí se lembra do acidente de hemodiálise da cidade de Caruaru, em Pernambuco, exatamente por contaminação de lençóis da água, né? E carcaças de animais também. A diminuição das vazões de base do São Francisco, o uso indiscriminado do sistema de irrigação, entre os quais os pesticidas, né, que vêm, inclusive, pelo ar. A intensa salinidade de terras do semiárido, que deverão ser atravessadas, e surgimento de núcleos de desertificação identificados e relatados pelos engenheiros responsáveis pela primeira fase da obra de transposição do São Francisco. Então, vocês imaginem um paredão de 196 metros, onde se escavou, não é, rampas de degraus, para que o rio possa ser levado numa obra que custou mais de 10 bilhões de reais. Não é? Eu acho importante apenas alertar vocês o seguinte: segundo o professor Aziz, que trabalhou na Vale, foi um dos diretores da Vale, inclusive, né? Como também é dele os traçados de metrô da cidade de São Paulo. Uma das grandes coisas que aprendi em minha vida, ele escreve, é a necessidade de ouvir o povo antes de qualquer tipo de planejamento, ainda mais em um empreendimento desse porte. Para planejar, é preciso estudar muito mais do que a viabilidade técnica e econômica. É preciso saber o tipo de conhecimento que conduziu os projetos dentro de um plano de ações. Além de se preocupar com a viabilidade ambiental, ecológica e social em relação ao entorno da ocupação humana do espaço considerado, o bom planejamento envolve ainda a previsão dos impactos de qualquer projeto desenvolvimentista demanda. Ele define planejamento como a arte e ciência de saber o que vai acontecer em diferentes profundidades do futuro. E daí dever ser feito por pessoas independentes, não vinculadas aos interesses comerciais do projeto, né? Só para terminar, a região semiárida é a mais povoada do planeta. Ela possui 47 milhões de habitantes, dos quais, na seca, 10 milhões passam sede e fome. O clima do sertão é sujeito a várias massas de ar. Então, de um lado, você tem a equatorial atlântica, a equatorial continental, a polar e as massas tépidas ou quentes do Atlântico e Calariana, do deserto de Calari, na África Austral, que abrange 8 países africanos do centro da África. Vem lá de Angola, né? Não é? Bem, a proximidade da linha do Equador faz dessa região, e a temperatura média anual é de 26 graus, faz dessa região, né, a maior região de solaridade do globo, com 3.000 horas anuais de sol, né? E aí provoca um fenômeno que se chama evapotranspiração. Ora, se o governo queria levar a água do São Francisco, vamos supor que tivesse água, porque o rio está morrendo. Nesse momento, o rio está morrendo. A cidade de Penedo, por exemplo, as pessoas tomam um barco para ir buscar água doce, porque o rio já não tem, nessa localidade, água doce. Né? Se quisesse, o sistema recomendado
é a de tubulação subterrânea, e não a céu aberto, como eles fizeram. Os cálculos indicam que 55% dessa água será evaporada antes de chegar. E, por outro lado, essa água está sendo levada para rios perenes. São 4 rios perenes: o Apodi, o Jaguaribe, o São Francisco e o Parnaíba. Não é? São esses rios que vão receber água do São Francisco e os demais vão passar sede. E, por outro lado, o rio ainda não oferece condições para o abastecimento humano. E a outra questão é o custo que nos interessa, que é o custo da água. Essa água está sendo transplantada, né? E na verdade, né, são 4 eixos: o eixo norte, o eixo leste, sertão e remanso. Sertão e remanso deverão receber as águas do Tapajós. Imagine. Vão trazer lá da Amazônia o rio para vir, né? O primeiro eixo é esse que entra por Pernambuco e vai até a Paraíba. O segundo eixo irá atravessa ainda, além desse paredão inicial, vai atravessar a Serra do Araripe, vai chegar lá no Parnaíba para desembocar e se dirigir para o Rio Grande do Norte, para a bacia do Apodi, o Apodi Sul, não é isso? Então, vocês vejam que a transposição do Rio São Tocantins, Rio Tocantins, eu me confundi, por sua vez, ela veio do regime militar, do governo de Geisel da seca de 78, também trazer. Por outro lado, esse EIA-RIMA, aprovado em 2014, que a Anaí diz que no mínimo 2 anos, toda a aprovação, todo o processo foi aprovado em 6 meses a toque de caixa pela doutora Marina. Né? Então, quais são... E hoje tem várias ações no Superior Tribunal de Justiça, Federal de Justiça, baseados nos seguintes fatores de omissão do EIA-RIMA. Primeiro, né, falhas de elaboração. Segundo, não se considerou outras alternativas ao projeto. Terceiro, de respeito à política nacional de recursos hídricos, que garante à população água grátis e não paga. Falta de autorização, quarto, do Congresso Nacional para a realização das obras, né? E nós estamos na democracia. Quinto, imprecisões técnicas de dados sobre os recursos hídricos do São Francisco. 6, concessão de licença ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente,